Olá, hoje vamos ah, analisar algumas técnicas de engenharia de prompts, né? Com foco em programação. A gente se baseou num artigo interessante que mostra como dar instruções mais eficazes para modelos de IA, sabe? O objetivo é entender melhor como otimizar esses comandos, principalmente para desenvolvimento de software e tarefas assim. Vamos focar em 4 abordagens principais: definir um papel para IA, usar poucos exemplos, fornecer contexto e impor restrições. Parece útil, né? Para refinar a interação. Exatamente. E não é só refinar o pedido, é conseguir respostas que realmente batem com o que a gente precisa. Entender essas técnicas assim transforma a IA numa ferramenta ainda mais precisa para quem programa, né? Perfeito. Então, vamos começar pela definição de papel, o role prompting. A ideia é simples, né? Atribuir uma persona específica à IA. Por exemplo, em vez de só pedir explique Kubernetes, a gente diz algo como: olha, você é um instrutor DevOps com 10 anos de experiência. Explica Kubernetes para iniciantes usando metáforas simples. A diferença na resposta pode ser bem grande. Sim, total. E funciona porque o modelo ele ajusta o tom, o vocabulário, até a profundidade, tudo com base nesse papel. Isso tem a ver com in-context learning. Mas para funcionar direitinho, o prompt tem que ser claro, sabe? Define bem o papel, tipo, engenheiro de software sênior. Qual o objetivo? Revisar este código. O contexto. Ah, é para um app bancário. E até o formato, né? Em tópicos, por exemplo. Uhum. Sem essa clareza toda, o papel pode ficar meio vago, não ajuda tanto. Faz todo sentido. Quer dizer, a especificidade aí é chave. E a outra técnica, de poucos exemplos. Few Shot Prompting. Essa é mais sobre mostrar o que a gente quer, né? Demonstrar. Isso mesmo. É tipo ensinar por demonstração mesmo. Você dá uns exemplos, uns pares de entrada e saída esperada antes de fazer o pedido principal. O segredo aqui é usar exemplos curtos, claros e, muito importante, consistentes na estrutura. Se colocar exemplos longos demais ou meio bagunçados, pode acabar confundindo o modelo mais do que ajudando. Entendi. Essa técnica é ótima para tarefas que precisam de um formato de saída bem específico ou um raciocínio mais complexo que é difícil só de escrever em palavras, sabe? Certo. Então, enquanto o Role Prompting define a personalidade, digamos assim, o Few Shot mostra o padrão a ser seguido na resposta. E dá para combinar as duas? Com certeza. E é uma combinação bem poderosa, viu? Imagina pedir assim: você é um professor de programação Python? Responda no mesmo estilo dos exemplos aqui embaixo. E aí você dá exemplos de perguntas e respostas sobre loops, listas, sei lá. Essa união meio que força o modelo a não só agir como um especialista, mas também a imitar aquele padrão de raciocínio que você mostrou. Reduz bastante a ambiguidade. Interessante isso. Mas imagina que precise ter um cuidado, né? Para que o papel e os exemplos não briguem entre si. Tipo, um papel muito específico com exemplos muito genéricos. Exatamente, esse é um ponto bom. Precisa calibrar. O papel dá a perspectiva geral, os exemplos mostram a execução no detalhe. Tem que estar alinhados, senão... Entendi. Bem, vamos falar agora de fornecer contexto, o Context Prompting. Aqui a ideia é incluir informação de apoio direto no prompt. Dados, regras, talvez trechos de código. Correto. É como dar a cola para IA naquele momento específico da prova, digamos assim. Isso é vital porque os modelos geralmente eles têm uma memória de trabalho meio curta, limitada ao prompt atual, sabe? Então, basicamente, a gente está dizendo, olha, usa essas informações aqui agora para resolver esse problema. Funciona super bem quando a tarefa exige um conhecimento muito recente ou dados que são privados ou mesmo aplicar regras bem específicas que o modelo base talvez não conheça ou não vá priorizar sozinho. Mas isso não tem o risco de deixar o prompt, sei lá, longo demais e talvez complicado de gerenciar, ainda mais se o contexto for muito extenso? Sim, sim, esse é um ponto importante. É um trade-off, né? Existe um limite prático para o tanto de contexto que o modelo consegue processar de forma eficaz. É preciso achar um equilíbrio. Dar informação suficiente, mas sem sobrecarregar ou confundir com coisa irrelevante. Demais pode até piorar o resultado. Ok, questão de equilíbrio então. Bom, por fim, temos o Constraint Prompting, que é impor restrições. Isso parece mais direto.
definir regras para a resposta. Exato. E é crucial para garantir precisão e segurança. Pense em pedir algo como: responda em formato JSON válido com os campos X, Y e Z. Ou então, gere código Python seguindo as diretrizes de estilo PEP8 ou até resuma este texto em exatamente 50 palavras. Essas restrições aumentam muito a previsibilidade do que vai sair. Essencial em ambientes regulados, tipo financeiro, jurídico, ou na geração de código, ou para integrar a IA em fluxos automatizados, sabe? Reduz a chance de ter respostas vagas ou inadequadas. Bem claro. Então, recapitulando rapidinho. Role prompting dá a persona, few shot ensina pelo exemplo, contest dá o conhecimento na hora e constraints dita as regras do jogo. Dominar essas abordagens parece mais que um truque técnico, né? É quase uma competência estratégica mesmo, a usar IA para programar. Sem dúvida alguma. E isso até leva a uma reflexão interessante, né? A gente viu como essas estruturas ajudam a direcionar a IA em tarefas de programação, que são bem técnicas, mas pensando mais amplamente, que outras tarefas do nosso dia a dia, profissionais ou até pessoais, mesmo fora da tecnologia, poderiam ser otimizadas, talvez transformadas, se a gente aplicasse essas mesmas estratégias de prompting de forma mais consciente, mais criativa. Fica aí a pergunta.